Texto de hoje lá em Mateus 24, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do 42 em diante. Para a mídia, o tema da mensagem é Estejam Preparados. E eu queria começar, enquanto você procura, falando acerca da palavra, desse texto escrito que chegou a nós, que é a revelação de Deus a nós, ao seu povo. Do presente, da preciosidade, do privilégio de sermos um povo que temos um Deus que decidiu deixar a sua vontade escrita ao seu povo, porque é por meio da palavra escrita que todos nós conseguimos ter uma mesma regra de fé. É pela palavra escrita que nós conseguimos, que é possível que nós não sigamos a própria vontade de determinado líder A ou B, mas todos nós nos curvamos diante da revelação escrita que permaneceu. A palavra, esse texto, esse livro que você tem em suas mãos, ele é diferente de qualquer outro escrito na história. Porque qualquer outro livro que tenha sido escrito na história está preso ao seu contexto histórico. Mas a palavra não está presa por nada. É por isso que ela chega até hoje a nós, se aplica a nós, fala conosco hoje. A palavra, na verdade, nos lê ainda hoje. Porque ela não está presa, ela tem autoridade. Ela é a palavra do próprio Deus. Como disse o reformador Lutero, a palavra não é antiga e nem é moderna, ela é eterna. Como disse Billy Graham, a palavra é mais atual que o jornal que será impresso amanhã, que rodará amanhã. Isso é uma preciosidade, nós temos um tesouro na mão. E a comunidade, nós somos uma igreja que entendemos isso, que a palavra foi dada à igreja, para que ela possa ser estudada, compreendida, vivida, praticada, para que ela possa ser bem tratada, bem interpretada. Nós somos esse tipo de comunidade. E o texto hoje, nós vamos ficar bastante no texto bíblico. O texto que nós vamos ler aí é um sermão do próprio Senhor Jesus. Um sermão conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Uma verdadeira preciosidade que chegou a nós, um privilégio, o próprio Deus pregando. E nós vamos nos dedicar a compreender o que o Senhor quis dizer com estejam preparados. Amém? Uma preciosidade. Abra seu coração, permita que o Espírito Santo faça mais uma vez a obra que Ele deseja fazer. Diz assim o texto, a partir do 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor confiou os seus demais conservos para lhes dar sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Até aqui. O texto que lemos faz parte, como já adiantei, de um sermão de Jesus que começa no capítulo 24, no verso 1, e vai até o final do capítulo 25. Então, por favor, anote aí para você ler na sua casa. Capítulo 24 e 25 de Mateus. É o mesmo sermão de Jesus. Tudo faz parte do mesmo contexto. Mas eu não tenho tempo para ler aqui porque são mais de 100 versículos. Então você leia na sua casa. Amém? Temos o compromisso que você lerá? Amém? Minha oração é que se você não ler, seu celular queime e só fique funcionando o aplicativo da Bíblia então, tá bom? Depois ele volte quando você ler. Leia todo ele, é o mesmo contexto. É importante entender o contexto da palavra. É o mesmo sermão do Senhor. E em geral nós costumamos separar
as parábolas, separar os versículos e não conseguimos ter ideia do todo. O sermão começa com os discípulos saindo do templo. Se você puxar aí no verso 1, no versículo 1 do 24, os discípulos e Jesus estão saindo do templo e os discípulos ficam maravilhados com a estrutura do templo, com as pedras, com a construção. E eles chamam Jesus para ver, né? Olha, Senhor, essa construção. Eu acredito que não apenas com a construção, porque o templo era o centro da vida religiosa até então. E eles estão saindo de dentro do templo, possivelmente tenham ouvido algum ensino, alguma coisa que tenham se maravilhado também. E eles estão ali mostrando para Jesus, olha, como é grande, vocês imaginam um culto com a presença do próprio Jesus. Esse culto ganharia muito mais significado. E eles estão ali dentro do templo, ouvindo algum tipo de ensino, fazendo alguma prática ali, e o próprio Deus está com eles. E eles estão ali maravilhados. E Jesus diz assim para eles, olha, só que não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo. E os discípulos então ficam atônitos, porque o centro da vida religiosa, tudo que eles conheciam, então iria mudar. Onde é que eles iam fazer sacrifícios agora? Aonde é que eles iam levar as ofertas, fazer as orações, receber o ensino? Como assim tudo vai acabar, Senhor? E aí eles perguntam, quando é que cai o templo e quando é que o Senhor volta? Quando vai ser o fim da história? E Jesus então inicia o seu sermão no Monte das Oliveiras, tentando responder, procurando responder a essas duas perguntas que os discípulos fizeram. Senhor, quando é que cai o templo? E Senhor, quando é a tua volta? Quais são os sinais da tua volta e do fim? Quando é que vai chegar o fim da história? E ele conclui essa primeira parte do seu sermão, explicando alguns sinais, dizendo o que aconteceria, alertando os discípulos para não confundirem os sinais com o próprio fim, porque o dia do fim nem ele sabia quando viria e seria impossível calcular, seria impossível prever. Ele não dá uma data exata, ele mesmo afirma que é impossível calcular. E o sermão poderia ter terminado aí, porque são as duas perguntas que os discípulos fizeram. Só que Jesus não para por aí, como lemos no texto que acabamos de ver. Ele emenda uma terceira pergunta que os discípulos não fizeram. Ele pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor confia, na sua ausência? Jesus aparentemente esperava um raciocínio dos seus discípulos no seguinte sentido. Olha, agora que vocês sabem que o templo vai cair, agora que vocês sabem que eu vou partir e vou voltar depois, uma segunda vez, vocês deveriam ter me perguntado, na verdade, como é que se vive nesse meio tempo então. O texto dá a entender que Jesus esperava isso dos discípulos, a pergunta que não foi feita. Porque os discípulos, eles se interessaram muito mais por saber a data exata dos eventos futuros, especular o futuro do que como viver corretamente o presente. Hoje em dia não é muito diferente, nós conhecemos muitas pessoas que estão muito mais preocupadas em especular o livro de Apocalipse, datas e situações, do que viver corretamente. E Jesus ensina nesse sermão que o importante não é saber a data exata em que ele vem, porque isso é impossível saber. O importante é saber que ele vem. E você precisa ser encontrado, preparado, quando ele vier, como ele ensinou. Amém? Então nós vamos ver aqui, em alguns pontos, o que Jesus nos ensinou nesse sermão maravilhoso, o que é estar preparado na sua volta, na sua perspectiva, o que é estar preparado. E aí Jesus, depois dessa pergunta que ele faz, que os discípulos deveriam ter feito, se você acompanhar o texto, ele cita 3 parábolas e termina lá no capítulo 25, no juízo final, separando os bodes das ovelhas, colocando aqueles à esquerda e à sua direita. Tudo faz parte do mesmo sermão, em que Jesus explica quem é o servo fiel que estará à sua direita naquele grande dia. Amém? Vamos ver então. Primeiro ponto que Jesus coloca, estar preparado na sua perspectiva significa ser encontrado seguindo as instruções do Senhor da casa. Estar preparado na perspectiva de Jesus significa ser encontrado por Ele seguindo à risca as suas orientações do Senhor da casa.
Jesus exemplifica isso na primeira parábola que ele conta. Se você seguir o texto, já vai começar aí. A parábola do servo mau. O que diz essa parábola? O servo mau, depois que o seu senhor se ausenta, ele deixa instruções com esse servo, mas devido à demora prolongada do seu senhor retornar, esse servo começa a bater nos demais conservos, começa a agredir os demais conservos e a embriagar-se. Ou seja, ele começa a praticar tudo que o seu senhor mandou que não fizesse. Portanto, essa parábola, o espírito, o ensino contido nessa parábola, que é uma ilustração, não é uma situação doutrinária direta, mas é uma ilustração, você precisa extrair a mensagem dela. Ela fala do dever de todo discípulo, de todo servo, em deixar de fazer o que o seu senhor mandou você deixar de fazer. Ela fala de uma obediência negativa, de você abandonar práticas que Deus manda você abandonar, mesmo na ausência do seu senhor. Jesus nos alerta nessa parábola do perigo, nos previne do perigo e da facilidade que é vivermos distantes da sua vontade em razão da sua ausência prolongada. Ele está assumindo que a sua ausência prolongada pode produzir no nosso coração uma desobediência, em razão da sua demora, em razão da sua distância. É exatamente aí que entra o pensamento, o engano do pensamento dessa nossa sociedade. A nossa sociedade está repleta do seguinte pensamento: a vida é curta, então aproveite ao máximo. Jesus vai na contramão disso, dizendo: a eternidade é longa, então prepare-se. Ele vai completamente na contramão do pensamento da sociedade atual. Estar preparado, na visão de Jesus, é viver somente para Ele, custe o que custar. É uma questão de urgência em nossas vidas, arrancarmos nosso olho direito, arrancarmos a nossa mão se isso nos faz pecar, se isso nos faz cometer atos que vão contra a instrução do Senhor da causa. É urgente. Não pode ser deixado para amanhã, porque Jesus nos ensina que a qualquer momento Ele está de volta. Pode não haver mais tempo. Se você é novo, se você é um adolescente, não interessa. Jesus está dizendo: eu posso voltar a qualquer momento. Se você ainda acha que tem muito tempo na sua vida, se você ainda acha que dá para voltar de onde você está, lá na frente, deixa eu aproveitar mais um pouco, isso é um grande erro. Se você vive sem seguir as instruções, é um grande erro. Você precisa se lembrar, sempre, todos os dias que você acordar pela manhã, que a salvação não é pelas obras, mas não é sem elas. Porque a verdadeira espiritualidade, ela vai te conduzir ao arrependimento. Ela vai te conduzir a abandonar a antiga vida e abraçar uma nova. Quando Jesus chamou os discípulos, fisicamente, quando ele andou nessa terra, e ele disse: siga-me, os discípulos tiveram que abandonar toda a sua antiga vida. Não tinha como continuar sendo pescadores. Pescador de peixe. Tiveram que abandonar. É a mesma coisa hoje. Quando Jesus chama você hoje, não tem como você continuar carregando o velho homem. É impossível. O odre vai estourar uma hora, se você ficar tentando colocar vinho novo em odre velho. Se você ficar costurando pano novo em roupa velha, fica pior. Se você pega apenas um adendo, uma parte do cristianismo, que você concorda, não é a Deus que você está obedecendo, é a você mesmo. Como disse Agostinho em sua obra. Nós temos que obedecer a Deus em tudo, inclusive no que não concordamos. É isso que mostra a obediência ao Senhor. É impossível continuar com a velha vida depois que você recebe um chamado. Se Jesus te disse algum dia, verdadeiramente, segue-me, você arranjou um grande problema para a sua vida. Jamais você pecará em paz novamente. Jamais. Se você procurava uma espiritualidade, uma religião que te desse
religião no bom sentido da palavra, que te desse algum conforto, você escolheu errado. O cristianismo verdadeiro jamais te deixará em paz. Você sempre será levado a ser transformado e a parecer-se mais com o seu Senhor, se o Espírito habita em você. Estar preparado na visão de Jesus é ser encontrado com a casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Siga as instruções do dono da casa, custe o que custar. Demore o tempo que Jesus demorar. Amém? Primeiro ponto. Entrando no segundo, estar preparado na perspectiva de Jesus é ser encontrado vivendo como se ele fosse voltar ainda hoje. Como se ele fosse voltar ainda hoje. A segunda parábola que Jesus conta, para ilustrar quem é o servo fiel, o servo prudente, é a parábola das 10 virgens. Nessa parábola, há um casamento, o noivo está para chegar e tem 10 virgens ali, convidadas. E elas têm ali azeites, isso reflete um antigo costume judaico de casamento, é um pouco distante para nós, mas é da cultura deles. E elas estão ali com o azeite para acender a lamparina na cerimônia do casamento. Mais 5 delas, em razão do tardar do noivo, da demora do noivo, não levam azeite suficiente para manter acesa a lamparina. E todas adormecem, diz o relato. E em algum momento lá para meia-noite, alguém diz, o noivo chegou, e não dá mais tempo de buscar o azeite. Então ela fala da prudência. A parábola ela fala de você, do aspecto da prudência do servo, de estar de fato preparado, de ter em mãos o que é necessário quando o noivo vier. De aguardar a vinda do noivo de uma forma séria, de uma forma real. Não de uma forma num horizonte distante, mas de uma forma real. Fazer parte da sua vida, tomar providências práticas, aguardando o noivo. É isso que a parábola transmite. Essa parábola é muito rica porque ela me parece que ela fala sobre ignorar fatos. E todas as vezes que nós ignoramos fatos, nós vamos viver uma vida incoerente. Todas as vezes na sua vida que você ignorar um fato, você viverá uma vida incoerente, imprudente. Você pode ignorar uma opinião. Você pode ignorar a opinião de qualquer pessoa, mas ignorar fatos te levará a viver de uma forma incoerente. E qual é o fato aqui? Mesmo que o noivo demore a voltar, o fato é que uma hora ou outra você volta para ele. Se o noivo não vier, se você não presenciar com seus olhos a segunda vinda de Jesus, uma hora ou outra você volta para ele. A brevidade da vida é um consenso, é um fato. Ninguém nega, que é um sopro. É rápido. Não há tempo a perder. A vida é um sopro, ela passa rapidamente. Ninguém nega isso. Com qualquer um que você conversar, com qualquer cientista que você conversar, qualquer filósofo, qualquer pessoa comum, qualquer amigo, todos vão dizer que passa rápido. A não ser quando você está prestes a tirar a carta, aí demora uma eternidade. Que aí você quer, né? Dirigir rapidamente, né? Você quer se tornar um adulto. Mas fora isso, passa rápido. Muito rápido. Ignorar esse fato vai fazer você viver uma vida como se o noivo pudesse demorar muito, ou então viver uma vida como se ele nem fosse voltar mais. E aí você vive do jeito como quer. É isso que Jesus está alertando. O perigo de viver uma vida sem levar em consideração que ele pode voltar a qualquer momento. Isso vai te levar a viver uma vida em que você vai professar uma fé com os seus lábios e vai agir de outra forma. Você vai professar que crê, mas na verdade a sua prática está distante da sua fala, porque você ignora a volta do seu Senhor. Todo o sermão de Jesus está fundamentado numa pedra, que é o relacionamento correto do servo com o seu Senhor na sua ausência física.
É isso que Jesus está procurando nos ensinar. O contraste de um servo prudente, que vive considerando que o seu Senhor voltará a qualquer momento, isso é um fato para ele, em contraste com aquele servo imprudente que nem lembra mais disso. Que vai vivendo a sua vida como se isso nunca fosse acontecer uma hora. Jesus até cita a geração de Noé como exemplo, dizendo, isso já tem precedente na história. Naquela época de Noé, o povo vivia como se nada fosse acontecer, ignorando completamente o juízo de Deus, ignorando completamente que todos comparecerão diante de Deus uma hora ou outra. E uma hora chegou a chuva, a arca se fechou e aconteceu o que aconteceu. Porque se vivia naquela época, assim como hoje, ignorando fatos. É um fato. O teu Senhor retorna, Ele vem. Não há tempo a perder. Nós precisamos viver urgentemente, a partir de hoje, todos os dias, como se Jesus fosse voltar à noite. Você precisa ir para o seu trabalho e trabalhar como se Jesus fosse voltar à noite. Você precisa tomar a sua ceia aqui na igreja, pensando que na próxima pode ser no reino do Pai. Você precisa cantar aqui o louvor, pensando que o próximo pode não ser mais aqui. Você precisa abraçar o seu irmão, lembrando que pode não ser mais. Quando você vai deixar algo para amanhã, você precisa lembrar que pode não haver mais tempo. Vivendo assim, sua conduta mudaria, não mudaria? Se você de fato, se Jesus tivesse respondido, não, eu volto em 2022, para os discípulos naquela pergunta que fizeram. O templo cai no ano 70 depois de Cristo, com a invasão romana, como nós vimos na história, e eu volto em 2022. Você mudaria a sua atitude ou não? Eu mudaria a minha. Sem dúvida nenhuma. É isso que Jesus está ensinando, é assim que devemos viver. Como se de fato Ele fosse voltar, porque isso realmente pode acontecer. A qualquer momento. Se Ele não voltar para você, você volta para Ele uma hora ou outra. Então essa é a forma que você deve viver. Segundo ponto que Jesus ensina. Terceiro, estar preparado. Na perspectiva de Jesus, é ser encontrado cooperando com o reino. A terceira parábola que Jesus conta é dos talentos. Em geral, essa parábola é contada separada das outras três e do contexto geral do texto. Por isso que eu pedi para vocês lerem todo o capítulo 24 e 25, porque ela faz parte dele. A parábola dos talentos dá um aspecto do servo prudente e fiel que Jesus questiona. Lembra-se, né? Vou voltar aqui um pouquinho para você não perder. O que Jesus está fazendo com as três parábolas? Respondendo a própria pergunta que ele fez, lembram-se? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Jesus começa a responder. Ilustrando nessas três parábolas. Então, a primeira característica, ele abandona a antiga vida, o que não presta, o que é proibido. Segunda característica, ele é prudente. A terceira agora, ele coopera com o reino. Ele desenvolve a sua salvação. A parábola dos talentos, ela fala do desenvolvimento do servo. Ela fala que você foi chamado não para ficar parado no reino, mas para se desenvolver em todas as áreas. Em outros versículos diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ela fala de um aspecto do servo que vai muito além daquela obediência de abandonar a velha vida. Porque você não apenas deixa de roubar, mas agora você trabalha. E além de trabalhar honestamente, você reparte com quem não tem. Você abandona a injustiça, mas não só isso, agora você passa a praticar a justiça. Você não apenas deixa o mal, sufoca o mal que há no seu coração, mas agora você se esforça para fazer o bem a todo momento, de todas as formas, com recurso, com tanto de talentos e recursos que Deus colocou na sua mão. Em todas as ocasiões. Essa característica de desenvolver o que foi colocado na sua mão é característica, é próprio daquele que recebe algo, um bem, um patrimônio para cuidar, que é de terceiro, que é um administrador.
Então você recebe algo nas suas mãos para administrar, é a sua responsabilidade desenvolver aquele patrimônio, desenvolver aquela situação, cuidar daquele bem, conservar aquele bem e entregar em perfeitas condições para o dono e prestar contas a ele. É isso que Jesus está ensinando. Ele colocou coisas nas nossas mãos que não são nossas, precisam ser desenvolvidas, conservadas e devolvidas a ele. Muito mais do que encontramos, precisamos ser frutíferos no reino. Na ilustração, o servo mau ali é aquele que recebeu algo do Senhor e entregou da mesma maneira. Ele enterrou o que tinha, ele não desenvolveu o que tinha. E ainda culpou o caráter do seu Senhor pela atitude ruim dele. Ele disse, olha, sabendo que o senhor é um homem severo, que você cobra mesmo, então eu enterrei, eu fiquei com medo. Resumindo, Senhor Deus, a culpa é sua, porque eu não produzi. É o que ele está dizendo. Esse é o servo mau. Agora o servo fiel não. Ele pegou o que ele tinha e usou o que ele tinha em favor do reino. Ele se desenvolveu, ele se santificou, ele serviu os irmãos, ele usou tudo que ele tinha, ele tocou no louvor se ele tem talento, ele pregou se ele tinha, ele amou o irmão, ele teve misericórdia, ele organizou a igreja, ele serviu cesta básica, ele fez o que era necessário, ele foi um líder de célula, de acordo com o que Deus colocou na sua mão. Mais do que isso, ele foi um bom engenheiro, ele foi um bom médico, ele foi um bom administrador, ele foi um bom vendedor, ele foi um bom gerente de banco. Sabia que tudo que você faz é para Deus? Não existe separação? Seja a sua honestidade conhecida em qualquer lugar. Seja o melhor vendedor que possa haver para o seu patrão. Seja o melhor empresário, seja o melhor engenheiro, seja o melhor médico, o melhor empresário, qualquer coisa que seja. Você está servindo ao Senhor ali, desenvolvendo os seus talentos também ali. Quando você presta um bom serviço, quando você entrega o que prometeu, quando você é honesto com o seu cliente. É assim que você vive para o reino. Não dê desculpas. Há uma doutrina, sabia que na Bíblia há uma doutrina do crescimento, que é muito ignorada por nós. Há uma doutrina do crescimento por toda a Bíblia. Nós precisamos frutificar, dar os mesmos frutos que o nosso Senhor deu. É responsabilidade do servo prudente assumir isso. O servo imprudente não assumiu, jogou a responsabilidade dele nas costas do Senhor. Agora o servo prudente assume a sua responsabilidade pelo seu próprio crescimento. Ele assume a responsabilidade por guardar a fé. Ele assume a responsabilidade pela sua vida espiritual, por cultivar a sua vida espiritual. Ele assume a responsabilidade pela sua família. Precisamos ser homens, como Jesus foi, assumir a responsabilidade pelo que foi colocado em nossas mãos. Jesus não está falando aqui de desempenho. Não está falando aqui que você tem que ser o melhor, que você tem que ser reconhecido na sociedade. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que de acordo com o que ele coloca na sua mão, desenvolva o que ele colocou. Dentro do círculo que você está, desenvolva o que ele colocou. A responsabilidade é sua. Todos nós temos essa responsabilidade. Amém? Isso significa estar preparado na visão de Jesus. Quando ele vier, você precisa estar desenvolvendo a sua salvação. Não conquistando sua salvação, desenvolvendo a sua salvação. Partindo para o fim, agora no capítulo 25, depois de Jesus ilustrar nessas 3 parábolas quem é o servo fiel e prudente, Jesus no seu sermão, ele está pregando ainda aos discípulos, no Monte das Oliveiras, e agora ele começa a caminhar para o fim, e agora ele descreve o juízo final. Ele dá o cenário, ele dá o tribunal, o cenário do tribunal dos céus, em que todos nós já fomos validamente citados e teremos que comparecer. Você não vai poder alegar falha na sua citação, naquele grande dia, você já foi notificado. Então ele diz que todos comparecerão
a ele, naquele grande dia. Ele explica mais do que isso. Ele explica agora o critério que o juiz usará para nos julgar. Ele está dando de antemão as regras. Como que vai funcionar esse julgamento? Que provas o justo juiz irá procurar nos réus, que somos nós. Porque todos nós somos réus. Pelo menos éramos. Porque todos nós pecamos. E não há um justo sequer na terra, disse Paulo em Romanos. Disse o apóstolo Paulo em Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você precisa constituir o advogado dos advogados em vida. Passar uma procuração para ele. Depois não dá mais tempo. E ele explica que naquele dia, o juiz ele vai olhar para o seu exterior, para as suas obras, e vai conferir se bate com a fé que você professou. Ele está dizendo o seguinte: naquele dia, eu vou olhar a evidência externa. Quais são suas atitudes? Para ver se bate com o que você diz professar em teu coração. Veja lá o que Mateus diz no 25, 34 ao 40, se você quiser acompanhar. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos como um estrangeiro e te acolhemos? Ou um necessitado de roupas e te vestimos? Quando é que te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum destes meus pequeninos, a mim o fizeram. Repare na sutileza da resposta de Jesus. O que vocês fizeram a um destes meus pequeninos, ou a um destes meus necessitados, a um destes meus conservos, a um destes meus discípulos, a mim o fizeram. Não é a qualquer necessitado. Jesus aqui não está defendendo nem indo contra obras sociais. Jesus não está dizendo que aquele que será colocado à direita, que o critério do julgamento naquele grande dia vai ser por obras de caridade, simplesmente. Porque senão a salvação seria por obras de caridade, que não é verdade. Jesus não está ensinando isso. Que se você fundou uma ONG ou se você foi uma pessoa engajada socialmente, não que isso sejam coisas ruins, continue fazendo se você o faz, você será colocado à direita por isso. Jesus está aqui sendo coerente com o restante do restante do sermão dele. Porque ele está dizendo o seguinte: como é que o servo fiel se relaciona com a casa do seu senhor e os demais conservos na sua ausência? Lembra da parábola do servo mau, em que o servo batia nos outros? Não servia os outros? Se embriagava? Não era prudente? Não esperava o seu senhor? Não desenvolvia a sua salvação servindo o corpo, cooperando com o reino? Ou seja, a relação que você mantém com os demais discípulos revela a sua posição naquele grande dia. Se você ama os seus irmãos, ou seja, se você serve o copo d'água, se você dá de comer, se você visita, se você supre a necessidade daqueles que são de Jesus, você está fazendo a Ele. E se você ama os que são dele, você ama o Filho. E se você ama o Filho, você ama o Pai. E se você ama o Pai te amará também. Isso aqui está de pleno acordo com o Evangelho de João, quando ele afirma: se você não ama o seu irmão, você não pode amar a Deus. O critério que o juiz vai procurar é se você amou a Deus verdadeiramente. Se você amou a Deus e ao próximo. Se você se relacionou com a sua igreja. Porque se relacionar com um corpo é a mesma coisa que se relacionar com a cabeça, que é Cristo. Cristo aqui está nos elevando a uma posição de honra. Isso bate lá com Lucas, no relato de Atos dos Apóstolos, quando Saulo persegue a igreja, os discípulos, na estrada de Damasco, e o Senhor aparece para ele. O que o Senhor pergunta? Saulo, por que tu me persegues? Perseguir os discípulos de Jesus é perseguir a Ele. Fazer um bem aos discípulos de Jesus é fazer um bem a Ele.
odiar os discípulos de Jesus, odiar a igreja, é odiar a cabeça, é odiar a ele. Não tem como amar a ele sem amar o corpo. Ele está dizendo que nós somos um, Jesus orou por isso. Pai, eu oro para que eles, os que creem em mim, sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Nós somos plenamente identificados com o nosso Senhor. Uma ofensa a nós é uma ofensa a Ele. Um bem a nós é um bem a Ele. Ele disse isso a Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. É o mesmo princípio. O nosso Senhor, a igreja é o corpo de Cristo na terra, nós fazemos parte disso. É isso que Jesus está ensinando. Ele não está ensinando que a salvação se dá por você simplesmente fazer o bem de forma aleatória. É a forma como você ama os seus irmãos que reflete o que está dentro. Então ele vai olhar, deixa eu dar uma olhada aqui. Murilo, então você realmente amou seus irmãos? Deixa eu ver, você estava pregando lá todo esse tempo, mas você foi visitar o enfermo? Você ligou para quem tinha necessidade? Você supriu a fome de quem você conhecia na igreja? Ou você só pregou? Porque aqueles que estarão à sua esquerda vão dizer, Senhor, mas eu preguei no seu nome. Senhor, mas eu profetizei em seu nome. Eu fui muito espiritual. Eu curei no seu nome. O que o Senhor vai dizer? Não vos conheço. Não vos conheço tem a ver com afinidade, com vínculo. Ele está dizendo, não tenho vínculo com você. Não conheço. Por que Jesus não conhece? Porque essa pessoa, apesar de dizer amar a Deus, não amava no seu coração. O juiz não encontrou evidência externa. Ele não foi visitar, ele não supriu a necessidade, ele não se importou com aqueles que são de Jesus. Portanto, não recebeu. Quem são os mais próximos do Senhor da casa na sua ausência? Os seus servos, o seu corpo. Quem representa a Cristo na terra? Os seus discípulos. Essa é a evidência externa que o Senhor procura, que o juiz procura naquele grande dia. Você precisa demonstrar essa evidência externa, se você nasceu de novo. Você deve viver em amor, suprindo as necessidades, se importando com os seus irmãos. Essa é a marca, esse é o vínculo. Esse é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. É nisso. Não adianta falar de boca, como disse Tiago, que também está de acordo com isso. Falar de boca e não fazer é uma fé morta. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Por meio das minhas obras. Dentro do conceito judaico, oriental, não existe nenhum tipo de pensamento desvinculado da prática, e a Bíblia é um livro oriental. Essa questão de teorias é um pensamento puramente ocidental, não tem nada a ver com a palavra. A Bíblia é um livro oriental. Então, o que ela diz de teoria precisa refletir na prática, isso não serve para nada. Não adianta você dizer que ama a Deus, fazer curas e promover movimentos e tudo mais, se você não ama seu irmão. Faz de Deus um mentiroso quem age assim. É isso que o juiz está dizendo. Então ele termina o relato dizendo, o servo bom e fiel no final das contas, é aquele que ama os seus irmãos, que ama os demais conservos, que está sempre preocupado, que se dedica a sua vida a isso, a cuidar daqueles que são de Jesus, os seus pequeninos, os necessitados do rei, na sua ausência. E quando o rei vier, você apresenta, Senhor, quando é que eu cuidei? Quando você vestiu o irmão. Quando é que eu dei comida para você, Senhor? Quando você deu a cesta básica lá para o irmão que estava precisando. Quando é que eu fiz? Quando você foi visitar aquele irmão doente. É assim que você faz, servindo ao próprio Cristo. Essa é a evidência que o juiz procura. Amém? É nesse sentido que o texto caminha. Nós precisamos interpretar corretamente a palavra, esse tesouro que Deus colocou em nossas mãos. Ame ao seu irmão. E para finalizar, concluindo, Ministério de Música, se quiser, pode subir. Estar preparado na visão de Jesus
não é de modo algum uma obra humana que você possa produzir por si mesmo. Vou repetir. Estar preparado na visão de Jesus não é uma obra humana que você seja capaz de produzir por si mesmo. Não se conquista a salvação de baixo para cima. Não se conquista a salvação fazendo caridade, seja ela qual for, por mais bem intencionado que seja. Acima de tudo, o sermão que ele nos ensina precisa estar ligado à motivação que temos. Porque nós precisamos, Jesus está ensinando que nós precisamos obedecer ao Senhor da casa, não por medo da sua vinda repentina, mas por amor a Ele. Nós jamais devemos obedecer a Deus pelo medo dele voltar rapidamente. Nós devemos obedecer porque amamos ao Senhor da casa. Talvez a maior dificuldade da igreja hoje seja na dinâmica da obediência, porque muitos ainda obedecem tentando conquistar a própria salvação, a própria aprovação diante de Deus. Isso é impossível. Não obedecem por amor a Deus, mas para tentar chegar aos céus. Muitos fazem boas obras tentando pagar a conta do próprio pecado. Isso é uma loucura. Muitos servem na igreja tentando acalmar a Deus. Só o Filho, só o sacrifício de Cristo é que pode aplacar a ira de Deus, desviá-la de nós. Mais nada. Muitos ainda estão tentando rasgar o véu de baixo para cima, fazendo caridade. E essas parábolas, esse ensino, essa pregação em Mateus 25 do juízo final, muitas vezes é utilizada para causar dúvidas e terror naqueles que são filhos. Não é isso que Jesus está fazendo. Geralmente elas são utilizadas para questionar se a obediência do discípulo será suficiente naquele grande dia. Para você ficar alerta. Será que você está fazendo bastante? Não é isso que a passagem diz. Porque ficar especulando se a nossa obediência vai ser suficiente é a maior tolice que nós podemos fazer na vida. Não vai ser suficiente. Jamais será suficiente a sua obediência. Nunca será suficiente a sua obediência. Porque a palavra nos ensina sim a obedecer. Mas ela nos ensina a confiar somente na obediência do Filho. É somente a obediência do Filho que Deus Pai aceita, mais nenhuma, para a sua salvação. O que essas parábolas estão ensinando é que nós obedecemos não para sermos salvos. Isso é religião. As parábolas e o ensino de Jesus ensina que nós obedecemos porque fomos salvos. Isso é evangelho. É assim que Deus deseja que você o obedeça. Jesus deseja que você anseie pela volta dele, não que você tenha medo. O último versículo da Bíblia diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, com confiança, porque nós não seremos pegos de surpresa como o ladrão vem. Nós os que cremos e obedecemos. Nós, como Paulo disse, porque vocês são luz, vivam na luz. Não é vivam na luz para que vocês sejam luz. Agora que vocês são luz, agora que Deus os fez nascer de novo, agora que Deus deu um novo coração, vivam de acordo. Isso é o evangelho. É impossível chegar a Deus pelos próprios esforços. É a maior ofensa que você pode cometer contra Deus se você obedece por medo da sua punição ou pelo medo da sua vinda. E é a maior alegria que você pode dar ao Pai se você obedece apenas para fazê-lo sorrir, porque você o ama. Amém?